Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Quero acolher a todos, em especial o Léo, que já está aqui conosco. Léo, seja bem-vindo à atividade de hoje. O pessoal está se conectando aí. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quem é de casa já decorou esse vídeo, né? Então, alguns combinados para a nossa atividade. Nós queremos que todos fiquem com seus microfones desligados. Ao final da atividade, nós vamos ter um momento de bate-papo, que aí vocês podem perguntar, podem interagir com o Leonardo. Vocês também podem mandar pelo chat alguma pergunta, alguma dúvida, que a gente repassa para o Léo ao final. Aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição pelo sistema da universidade para receberem o certificado universitário, em 3 momentos da palestra, nós vamos colocar um link de check-in no bate-papo. Vocês acessam esse link e vão colocar ali o nome completo de vocês, tá bom? E isso vai servir como validação que vocês estiveram do início ao fim da palestra, para vocês receberem o certificado. E é muito bom ver um pessoal de longe, né, de fora do Rio Grande do Sul, do lado de Portugal, conectados conosco. Sejam todos bem-vindos, alunos, alumnes, professores aqui da universidade. Léo, queria dar as boas-vindas, te agradecer imensamente pela parceria de sempre e a palavra está contigo. Obrigado, Malone. Obrigado a todos, né, que estão presentes. Eu posso ver, né, alguns nomes aí familiares, pessoal da comunidade, minha família também e todos, né, que se interessam por esse tema. Eu acho que a meditação é um tema que mais e mais, né, ao longo dos últimos anos vem atraindo atenção, e a meditação cristã também, né, principalmente, né, um resgate dessa tradição contemplativa cristã, que muita gente, muitas vezes, né, ainda não é muito conhecida, que existe na tradição da meditação no cristianismo. Eu vou começar, vai ser uma apresentação muito simples, né? Eu não me considero um palestrante, assim, eu vou compartilhar um pouco do básico, assim, da meditação cristã, e eu vou começar com um pouco da minha história, e depois a gente vai praticar, porque é uma coisa que o nosso mestre, né, o monge John Main, que resgatou a tradição na nossa comunidade, sempre diz que não adianta a gente ler todos os livros e ir nas palestras se a gente não pratica, né? A meditação é muito experiencial, assim, são meditação, tudo que eu falar aqui não vai conseguir expressar o que é, né? Então a experiência é o que nos ensina mesmo. Então, então começando com essas breves palavras, contando um pouco da minha história, assim, eu acho que não para nenhuma exaltação ou da minha pessoa, mas eu acho que a gente sempre, né, se relaciona melhor com um assunto quando a gente se conhece melhor. Então, eu sou de Porto Alegre, eu tenho 44 anos, sou jornalista formado aí pela PUC, pela FAMECOS há uns bons anos, em 97, e depois fiz também uma especialização em filosofia. Eu sempre tive interesse, sim, pelo conhecimento, então esse curso também foi o que é o conhecimento, né, com o professor Sérgio Sardi. E então a minha caminhada, falando um pouco de espiritualidade, assim, é muito tradicional, podemos dizer assim, é uma família católica, classe média, zona norte de Porto Alegre. Tenho 3 irmãos, né, 2 irmãos e uma irmã. E fui criado ali, né, em toda a caminhada católica, né, dos sacramentos, a primeira comunhão, crisma, e depois eu me envolvi com grupos de jovens, né, a partir dos 15 aos 20 e poucos anos, aí nos anos 90, e foi um momento, né, que acho que a primeira vivência de comunidade, assim, né, aquela coisa bem de gurizada, de ter uma turma e de ter uma vivência de fé, e retiros, e, né, engajamento, amizade, todas essas coisas foi muito forte, assim, nos anos 90 para mim. Depois, mais maduro, assim, depois de formado, eu comecei a trabalhar na RBS, também era bem o início do projeto do Clique RBS, a parte de internet, que sempre me interessou, né, a parte de internet me fascinou, assim,
apesar de eu ter me formado antes do boom, né, do início da internet, em 97. E nessa época, já com 20 e poucos, quase 30 anos, a minha vivência de espiritualidade e fé continuava, assim, mas meio mecânica, assim, eu continuava, né, indo a missas, mas tinha perdido um pouco o sentido, assim, eu acho que talvez também por ter perdido a vivência de comunidade, né, que eu comentei antes. Então, teve esse período aí de uns 10 anos que eu continuava, assim, oficialmente, né, católico, cristão, mas não tinha, assim, não tocava o meu coração, sabe? Eu não tinha uma vivência diária. Aí, em 2008, eu até estava voltando do trabalho, estava mudando de rádio, assim, aí eu acabei caindo na Rádio Aliança, que é a rádio, né, católica de Porto Alegre. Tive uma entrevista com um médico, chama Marcelo Melgares, e ele estava falando da meditação cristã. E logo, né, quando veio essa palavra meditação numa rádio católica, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha escutado, né, tinha essa tradição na Igreja Católica. Então eu memorizei ali o e-mail dele, isso em 2008, ali por setembro, outubro, setembro, eu acho. E ele estava começando um grupo no Centro de Pastoral, ali atrás da Igreja de São Pedro, para quem é de Porto Alegre, não conhece. Então me juntei ao grupo e desde o início, assim, foi como, e isso é uma frase que eu escuto muito nos meditantes, né? Foi como voltar para casa, assim, foi como encontrar, não, isso é a minha prática, né? Eu sempre fui uma pessoa mais interiorizada, assim, mais, né, dos irmãos, o mais tímido, o mais quieto. Eu sempre precisei do silêncio. Eu sempre soube que tinha alguma coisa especial no silêncio. Assim, eu precisava de momentos de silêncio na minha vida. Preciso, né? E mesmo sem conotação nenhuma religiosa, assim, eu sentia que tem uma presença no silêncio. Então, quando eu encontrei esse grupo em 2008, daí comecei a ler John Main, comecei a ler Lawrence Freeman, que são, né, os dois grandes professores assim da nossa comunidade. Isso foi como se um reencontro, assim, para mim fez todo sentido e cada palestra que eu via, cada livro que eu lia, eu tinha mais a certeza, né, que era um caminho para mim, né? É como a gente diz, não é o único caminho, mas a gente se encontra assim, né, na contemplação. E isso, né, sempre adicionado à prática, eu também consegui, assim, acho que cada pessoa tem o seu ritmo, mas eu consegui muito rapidamente colocar na minha vivência diária os 2 períodos de meditação, e depois eu vou falar um pouco que é o recomendado, assim, né, ter 2 momentos no dia que você pare. E a partir dali começou a mudar a minha vida, mudar não assim como uma coisa mágica, mas uma mudança gradual. A gente percebe, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, assim, e sou, né? É meu padrão, assim, antecipar problemas, né? Sempre, se vai ter um problema, eu já vivo aquilo, né, antecipadamente. E isso é muito sofrido, assim, né? Desde criança eu fui assim e a meditação te traz para o momento presente, né? Então, ela ajuda nesse sentido. Ela ajuda a confiar mais. Ela ajuda né, a questão que Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Então, quando a gente começa a meditar e começa a ver, olha, isso realmente funciona. Então, não há ninguém me falando, né? Então, foi a partir daí essa caminhada inicial, ali, os primeiros anos meditando, a ajuda do grupo, né? Que são a nossa comunidade é baseada em grupos semanais. Então, esse grupo te ajuda a construir a vivência diária. Porque, às vezes, a gente acha que é só a gente tem distração, só a gente tem problema para botar a disciplina da meditação, e não é assim, todo mundo tem, né? A cabeça assim a mil. Então, quando você tem um grupo semanal, meio que essa partilha ajuda a encorajar a continuar. Aí, 2009, 2010, eu comecei a participar de retiros nacionais, né? Geralmente o nosso diretor, que é o monge Lawrence Freeman, vem ao Brasil uma vez ao ano, né? Esse ano, excepcionalmente, não vem, fazendo coisas online também. Acho que alguns de vocês devem ter participado semana passada aqui no evento da PUC. Então, eu encontrei Dom Lawrence em 2009, 2010, nos retiros no Rio, em São Paulo, e ele me falou de uma vivência de comunidade em Londres, que é uma casa que chama Meditatio House. Era uma pequena comunidade, 4, 5 pessoas morando nessa casa, funcionava como um centro, né, de meditação em Londres.
a comunidade, o escritório é em Londres, né, por uma questão do John Mayne e do próprio Lawrence serem, né, da Inglaterra. E então foi um momento de mudança de vida, assim. Eu vinha já há 10 anos na RBS, eu vinha numa situação meio até de crise do trabalho também, de ver sentido no trabalho, né? Então eu decidi largar o trabalho e ir para Londres viver em comunidade por um ano. Em 2011 foi isso. Aí é uma mudança assim grande de vida, porque eu vivia numa casa com outras pessoas de outros países, e com uma meditação 3 vezes ao dia, e a casa era aberta para qualquer um que, né, que batesse na porta e quisesse meditar. Eu também comecei a ir a alguns retiros, conhecer pessoas, né, de outros países e ver como a meditação é simples e como, apesar das diferenças culturais de cada país, é a mesma prática e histórias muito similares assim de mudança de vida, né? Então foi um ano intenso. Eu meio que desconstruí também a minha própria identidade, assim, o jornalista e tal, mas depois voltou de uma outra maneira. Eu voltei em 2012 e eu comecei a trabalhar para a comunidade. Então hoje, desde aquele ano, eu cuido da parte de comunicação para a comunidade, que é uma organização, né, presente em mais de 100 países e, e então eu cuido do website, redes sociais, né, e eventos online, né, ultimamente é o que mais tem, né. Então a minha vida também então profissional acabou sendo modificada pela meditação, mas eu vejo mais como um privilégio assim poder servir com o trabalho para uma coisa que eu vejo que é verdadeira, que é genuína e que ajuda pessoas, né? Não é só, digamos que um blá blá blá. E é isso também, né? Falando do trabalho naquela crise de trabalho de sentido, né? No meu trabalho, isso eu me encontrei prestando esse trabalho até agora. Eu queria só falar mais alguns minutos agora da meditação cristã, né? Porque esse é o tema da. Eu vou. São poucos slides. Eu sei que vocês provavelmente já estão, já viram muitos slides. Então essa primeira parte foi a minha caminhada. Peraí, acho que eu não compartilhei a tela. Tá, vocês estão enxergando, Malone? Não. Não, ainda não. Não, peraí. Agora sim? Agora chegou. Ok. Então, a meditação, primeiro que, né, é uma tradição, é uma sabedoria universal, e tem um vídeo de Lawrence Freeman que é bem curtinho, que chama O que é a meditação, que ele conta que ele estava dando uma palestra na Austrália e depois da palestra um aborígene veio falar com ele e falou: olha, é legal essa tradição da meditação cristã, o meu povo aborígene também pratica algo, né, há 40 mil anos, muito parecido, né, que eles têm a vivência de ir na natureza, de ficar, né, em estado de contemplação. A palavra meditatio, né, tem relação em permanecer no centro e também em repetir. Tem uma frase do místico cristão Mestre Eckhart que diz: Deus está em casa e nós que fomos passear. Ou seja, a gente nunca dá para dizer que Deus está ausente, né? Mesmo quando a gente que está ausente, né, para a presença de Deus. Então, o ficar em casa é o estar atento, né? E a distração é um grande mal, assim, no sentido de que a gente faz muita coisa inconsciente e quando a gente está atento, a gente de repente fica mais presente para essa presença, para a presença de Deus que está sempre presente. Um pouco da nossa comunidade, né, e do jeito da história da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Essa foto de cima é de John Mayne, que é um monge que nasceu na Inglaterra, tem família irlandesa, e ele trabalhando para o governo britânico, ele foi para a Malásia, isso nos anos 50, e lá ele conheceu esse Swami, que é da foto de baixo, e ele ficou muito impressionado com a presença, que era uma pessoa que parecia ter muita espiritualidade. Ele conversando, perguntou se o Swami ensinaria ele a meditar, e ele falou: sim, claro, eu te ensino, né, te ensino, e até isso pode fazer um cristão, né, mais autêntico.
Aí, depois de um tempo, John Main acabou virando monge e no mosteiro eles falaram para ele parar de meditar, porque não era uma coisa cristã, e ele obedeceu e parou. E ele relata que foi um momento de aridez assim, na vida dele, espiritual. Depois, mais tarde, aí, quase nos anos 70, ele acabou redescobrindo o que ele aprendeu do Swami, muito parecido assim, na tradição cristã, principalmente via João Cassiano, que é um dos padres do deserto, que chama, né, uns monges do deserto, que fala sobre essa fórmula, né, essa maneira de orar, repetindo, né, uma frase curta, que seria um mantra. Né? Então, a partir daí, John Main voltou a meditar e na Inglaterra começou esses primeiros grupos de meditação, esse centro de meditação, né, na abadia de Ealing. Uns anos depois, aí quando começou, depois de 75, Don Lawrence, que é o que está agora de diretor, já estava, né, como discípulo de John Main. Eles foram juntos para o Canadá, Montreal, foram convidados para formar uma comunidade lá também muito baseada na meditação cristã. Isso foi em 77. Depois, né, John Main teve uma doença, acabou morrendo precocemente, dá para dizer assim. Então foi um momento ali de um pouco de crise, assim, e aí nem existia ainda a comunidade oficialmente. Né? E daí, em 91, que a partir de um seminário importante na nossa comunidade, chama Seminário John Main, hoje em dia, se foi criado esse nome, né? WCCM, que é a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Don Lawrence, que é esse aqui da direita, né? Ele está ao lado do Dalai Lama aqui também, com o John Main. Essa foto é nessa comunidade em Montreal. E Don Lawrence começou a viajar o mundo e nesse momento, a partir, né, de 91, começou uma expansão. Assim, a comunidade é muito baseada em grupos semanais, ou seja, grupos que se encontram para meditar, para fazer uma leitura curta, para refletir. E tem grupos, né, que se encontram em prisões, grupos em hospitais, grupos em escolas. Então é muito diverso, assim, muito aberto a comunidade. Como eu falei, então, presente em mais de 100 países, baseado em grupos semanais. Tem retiros, né, que são os grandes retiros do calendário internacional, digamos assim, que é o de Páscoa, que hoje em dia é no nosso centro na França, e também na casa do Don Lawrence, que tem esse hábito branco, que é o hábito olivetano, que é um mosteiro que chama Monte Oliveto, perto de Siena. Então, esses dois retiros. E também tem um projeto que chama Meditácio. Esse projeto começou em 2010, e ele leva os frutos, né, da meditação para diversas áreas da sociedade. Então, tem seminários, né, como o impacto da meditação em educação, no mundo dos negócios, na medicina, em saúde, dos marginalizados, vários enfoques, assim, e a mesma, sempre tendo a meditação, né, como o principal tópico. Aqui são algumas imagens desse centro da França, que eu falei que é um projeto relativamente novo. John Main sempre teve essa ideia que a comunidade é um mosteiro sem paredes, né? Então cada grupo é parte desse mosteiro sem paredes, mas Don Lawrence sentiu a necessidade de ter um lugar físico, então se procurou e se achou essa propriedade na França. Aqui essa casa maior é onde vive uma comunidade hoje, né, de 7, 8 pessoas, incluindo o Don Lawrence, e mais lá no canto é onde vai ser a casa de retiros, que ainda não está pronta. É um projeto ainda em andamento. A foto de baixo é o centro de conferências, ali é uma missa, e tem cada domingo, a gente também transmite, né, pela internet. Então, falando um pouco do Cassiano, do João Cassiano, que foi quando, né, é um texto base, né, para a meditação cristã. Ele recomendava que quem quisesse aprender a orar, que pegasse um versículo e repetisse sem interrupção. Isso faz parte de um livro que chama Da Oração. Depois eu tenho uma imagem aí do livro. É um dos livros também básico para quem se interessa em um pouco mais a fundo. Estava tão legal, ele tá pondo as fotos da comunidade. Uma pergunta também, né, frequente, mas onde é que diz na Bíblia né, que tem que meditar? Onde é que, né, que Jesus meditava? Então tem vários momentos ou passagens que a gente vê, né,
a questão contemplativa do ensinamento de Jesus, e aqui são algumas, né? Esse versículo que é muito, muito chave, que é quando orares, entre no seu quarto, feche a porta. Ora ao Pai em segredo, que no lugar oculto. E também a questão de não multiplicar as palavras, né? Que como fazem os pagãos, que Deus sabe o que a gente precisa, né? Mesmo antes da gente pedir. Acho que isso é um grande desafio, que a gente quer pedir, a gente quer colocar a nossa vida, os nossos problemas, e tá ok colocar isso, mas acho que é sempre quando a gente ora sem palavras, é uma entrega, assim, de você não tá pedindo, não tá agradecendo, você tá na presença de Deus, e acho que é esse que é o exercício, né? A meditação cristã, então, é uma forma de oração, a gente vê isso como cristão, e ela não é melhor nem pior do que as outras. Então tem até uma imagem muito usada quando a gente fala da meditação cristã, que é uma roda, né, que Cristo é no centro, e cada aro da roda é uma forma de oração. Então a meditação é um desses aros, mas ele, para mim, né, no sentido que eu vejo, ele energiza outras formas de oração, ele dá sentido, né, quando eu leio escritura, quando você vai à missa ou canta uma música, ele dá muito sentido. Alguns livros, né, básicos, então aquele vermelho de cima é o da oração, do João Cassiano. Os dois da esquerda, leu Meditação Cristã de John Main, na prática diária da Meditação Cristã de Lawrence Freeman. São livros bem curtinhos e dão, né, bem práticos, assim, e também dão embasamento, né, digamos, teológico para iniciar a meditação cristã. Outros, esses da direita são um pouco mais densos, né? A Nuvem do Não Saber também, ele que é um livro anônimo, né, do século XIV, e ele toca muito isso da oração, né, da via negativa, né, da oração que não é intelectual. E é um texto mais difícil, assim, mas eu acho que cada um pode, acho que, tentar ler e ver, e vai ao longo da caminhada também. Acho que cada vez que você relê, também vê mais um sentido diferente no texto. O do Peregrino Russo, eu diria que é mais uma literatura, assim, é mais uma leitura mais fácil, e é muito legal, assim, ver a tradição, né, da oração do coração, a oração do nome de Jesus, né, muito ligado na Igreja Ortodoxa. Tem muitos e muitos, né, mais livros, mas depois eu acho que eu vou dar o site, quem quiser também procurar. Então, falando um pouco da prática, daí acho que a gente pode também praticar, né, que é o mais importante. Como que a gente medita, né, na nossa tradição? A gente tem a regra da postura, né, que é ficar numa posição ao mesmo tempo confortável, mas alerta, ou seja, com a coluna ereta. E fechar os olhos, né, levemente, sem forçar muito. E daí, silenciosamente, começar a repetir uma palavra no coração, que é uma palavra prece, um mantra. E a gente, na nossa comunidade, recomenda essa palavra em aramaico, Maranata. Significa Vem, Senhor Jesus, mas a gente não pensa no significado, né? Mas é importante ter uma palavra, se você escolher outra, pode ser uma palavra sagrada, né, que faça sentido para ti. É interessante que não seja na nossa língua, né, para não exercitar o pensamento, que não é a ideia. Então, silenciosamente começar a repetir essa palavra. Maranata, Maranata. E é esse o trabalho, assim, dessa repetição. É uma coisa muito simples, e quem já medita ou quem vai experimentar agora vai ver que não é fácil. É simples, mas não é fácil, porque a nossa mente, né, facilmente ela escapa da repetição, ela vai para uma preocupação, ela vai para o futuro, ela vai para o passado, e isso é normal também. Não uma recomendação é a gente não se auto-julgar a nossa meditação, não ver, olha, foi bom, foi ruim, agora eu melhorei, agora... Porque vai ter dias e dias, né? E isso é importante, manter a fidelidade, que a prática em si é benéfica. Então a gente vai repetindo com suavidade. Quando vê que distraiu, volta para a palavra,
e é basicamente isso, né? Vão vir pensamentos, vai vir distrações e tentar não se irritar e voltar para a palavra. Em termos de frequência, né, se recomenda meditação 2 vezes ao dia, daí acho que cada um depende do seu ritmo de vida, da sua situação de vida, mas o ideal seria colocar pela manhã, final da tarde, né, porque às vezes se deixa para muito tarde, pode estar com sono, depois do almoço também dá sono. Então, cada um vai conseguir, né? Às vezes tem gente que fica muitos anos, né, fazendo 1 vez por dia e depois consegue botar a segunda. Não importa, o que importa é que você começou a caminhada. Eu deixo aqui alguns links do site nacional, do site internacional e o meu e-mail, e eu acho que a gente pode praticar agora. E eu vou cuidar do tempo aqui, eu tenho uma sinetinha. Pode ser, Malone? Então tá, vou meditar por alguns minutos e vocês vão ouvir a sineta no início e no final. Então a gente pode ir fechando os olhos, ficando numa postura com a coluna ereta. A gente prestar um pouco atenção na respiração. Não precisa forçar um ritmo, só prestar atenção. E a gente começa o trabalho da meditação, começa a repetir nosso mantra, nossa palavra prece, Maranatha.
Meditação. Ó, é um povo, não sei da
É isso, gente. Acho que agora tem algum tempo, né, para comentários ou perguntas. É isso, né, Maloney? Obrigado, Léo. Exato. Pedir desculpa, pessoal, deu algum problema no nosso sistema, os microfones ficaram abertos, não consegui bloquear. Quem quiser, a gente não recebeu ali pelo bate-papo, mas pode fazer agora, diretamente para o Léo. Vocês devem ter recebido no bate-papo de vocês o link para receber o certificado. Recordando que para receber o certificado, teria que ter feito a sua inscrição pelo sistema Ciproex. Eu sei que algumas pessoas, principalmente quem é de fora do Brasil, apenas entrou pelo link do Zoom. Então, aqueles que fizeram toda a inscrição podem receber o certificado, mas precisam fazer o seu check-in nesse link. Eu deixo, então, assim, a gente tem tempinho para umas 3 perguntas. Temos alguns corajosos aí que gostariam de perguntar. Léo? Então, Léo, muito bem, parabéns pela palestra. Eu gostaria se você esclarecesse qual é o tempo que a gente inicia a meditação, os primeiros que estão iniciando, né, que é aconselhável, depois, mais tarde, conforme vai evoluindo na prática, né, qual é o tempo ideal por dia, ou cada Tudo bem, Valdir? Tudo. Então, o tempo ideal, né, falando do ideal, é 20 minutos, né, cada prática, e daí aos poucos vai digamos, se conseguindo aumentar até 30 minutos cada sessão. Mas, cada vez mais, né, e isso eu escuto também nas palestras de Don Lawrence, cada um começa onde pode, né, então tem gente que de repente vai dizer, olha, eu consigo fazer 5 minutos, mas que o importante é ter a regularidade, né, e daí aos poucos vai sentir a necessidade de aumentar esse tempo. Então você fala, o ideal é ter esse mínimo de 20 minutos, mas se você assim, para mim é possível isso, é possível fazer 10 minutos uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, uma vez por semana, que tem uma regularidade, porque a prática que vai te estimular essa necessidade, essa vontade de fazer mais. E tem a questão, né, que tem um tempo, também tem uma metáfora que se escuta muito nas palestras, que para fazer, né, um bolo, um pão, tem que ter o tempo de deixar dele cozinhar. Então, de repente, depois de 10 minutos que a gente começa a meditação, que a nossa mente começa a dar uma baixada, né, no ritmo. Então, leva esse tempo e tem que ter paciência. Então, eu diria que é começar, né, da onde você está, da onde você pode, mas ter essa disciplina da regularidade. Muito bem, obrigado. Léo, se tu pudesse nos partilhar, né? Acho que tu chegou a falar trazer isso presente na tua fala, mas essa questão da comunidade. Eu tenho aqui na universidade um projeto de acompanhamento para inserir a prática da meditação, não tanto a meditação mais espiritual, mas a meditação com prática de bem-estar. Mas eu percebo que existe um momento que o jovem, né, o aluno, ele precisa se inserir numa comunidade, se inserir no grupo. Hoje a comunidade tem há bastante tempo os grupos de meditação online. Nós começamos agora após a pandemia, mas no teu ver, assim, o quão importante é a comunidade, meditar em comunidade? Uhum. Eu acho que é muito importante, né? Acho que pouquíssima gente consegue prosseguir assim sem essa conexão, né? Sem essa partilha, sem esse porque eu acho que é uma coisa natural, né? Tem uma frase também de John Macy: a meditação cria a comunidade. Ou seja, meditação é uma prática individual, se você for ver, porque eu não posso meditar no teu lugar e tu não pode meditar no meu lugar, e é uma coisa que cada um pratica, né? Mas praticando junto se cria uma conexão, sim. Isso não é uma coisa que se sente assim, e é diferente quando você medita com alguém ou medita sozinho, e tem uma energia ali, mesmo online, né? A gente percebe isso. Então, eu acho que essa coisa de interconexão e de partilhar esse silêncio é muito forte, assim. Ele cria um vínculo
além de palavras, é o tipo de amizade assim muito muito forte, amizade de nível mais espiritual. Olá. Oi, Olá, Simone. Tudo bem? tudo bem? Tudo Eu bem. comecei a meditar fazendo essa prática que o Malone colocou, que a universidade ofereceu para a gente quando começou a pandemia. Já era uma prática que eu queria fazer, mas sempre tinha uma desculpa, uma coisa. E com essa oportunidade, eu achei que era o tempo, né? E começou assim, um pouquinho tempo, e depois foi aumentando devagar. Qual é a minha, vamos dizer, ansiedade, que não deveria ser, mas que eu, quando eu estou assim na meditação, eu me distraio muito com o barulho da rua, um, ou com algum pensamento do passado, do futuro, aquilo que tu falou, assim. Então, isso me gera, às vezes, algo que me deixa assim, por que eu não consigo? Eu acho que isso é muito comum, assim, porque a gente se julga, né? A gente tem essa mentalidade de sucesso, digamos assim. A gente quer se tornar bom naquilo, a gente quer, né, ficar um meditante profissional. E não é assim, né? A meditação é totalmente ao contrário disso. Ela faz a gente desapegar do resultado, né? Porque ela em si, ela é benéfica. Quando eu estava falando, agora eu me lembrei de uma partilha no ano passado, que eu estava ouvindo um meditante de 90 e poucos anos, o Paul, do Canadá. Ele espalhou grupos, né, em todo o Canadá, foi para a Europa, e ele dizia que ele tinha essa ideia que depois de tantos anos ele ia chegar a esse nível, digamos, de São João da Cruz. Ele falou, esquece disso. Ele falou, ele com 90 e poucos, ele disse, olha, esqueçam disso, porque a distração vai continuar ali, porque é assim que a nossa mente funciona, né? Então, eu acho que o desafio é desconstruir, assim, essa mentalidade de eu não sou bom nisso não serve para mim, porque são essas, né, essa voz que desencoraja. E eu acho que a nova comunidade ajuda, né, para te manter na caminhada. Acho que é mais ou menos por aí. Tá bem, obrigada. Olá. Olá, boa tarde. Olá, Sandra. Eu conheci a meditação cristã pela Meditatio Radio em 2013 e também vi que vocês têm Children Meditatio, ou vocês também promovem a meditação com crianças, né? Eu tentei incluir a meditação no início das aulas. Sou professora de inglês na rede pública. Eu tive experiências boas, mas eu não pude dar continuidade porque eu também tive esse sentimento de que eu não era, como eu não dominava a prática, como eu queria também que as crianças fizessem certo. Assim, eu ainda pratico, não com a disciplina com que eu comecei, mas a meditação cristã faz parte da minha vida, me faz sentir, como eu li como uma frase do Don Lawrence, eu me sinto em casa. Se eu não medito, eu me perco, sabe? E eu queria retomar esse projeto com as crianças. E você acha que eu devo colocar assim? Porque às vezes a minha carga horária é tão pequena, sabe? Eu tenho só 50 minutos de aula com 19 salas. E aí eu fico pensando, eu mal consigo dar conta, mas eu acho que seria muito importante para as crianças, se elas pudessem conhecer. Eu acho que sim, Sandra. Eu acho que depende sempre do você ter o endosso, né, da diretoria da escola, da participação, e a gente vê que você está certa. Começa digamos, com a diretoria, com os professores, e aí, né, a partir dessa vivência, você está dizendo que você teve uma prática pessoal e daí passar para as crianças, né? Então, você vê o valor primeiro e daí passa para as crianças, né? Tem né, algumas recomendações que você deve ter lido, né? Que para as crianças o tempo é menor, de acordo com a faixa de idade, né?
E se você quiser mandar um e-mail depois, ou até o Valdir, que falou antes, é o coordenador nacional, a gente pode colocar em contato com algumas pessoas e mandar algum material para tentar, né, desenvolver isso. Eu diria que, em nível pessoal, tentar você retomar, né, não importa quantas vezes a gente para. Muitas vezes a gente para e leva anos para retomar, ou leva meses. O que John Hay sempre dizia, o que importa é que a gente está na caminhada, né? Então, você já viu o valor que tem e então começar o individual e também o profissional tentar, digamos que colocar esse projeto para a diretoria e daí ter um endosso para começar um trabalho na escola. Sim, é porque algumas crianças me cobraram e aí eu ficou ainda como se eu me sentisse em débito, sabe, porque houve uma cobrança por parte delas e eu achei assim... Não, os resultados são, tem estudos, né? A gente teve há pouco tempo até uma palestra online com uma professora, uma estudiosa da Austrália, apresentando, né, resultados da meditação cristã em escolas. Então, os resultados são né, concretos, digamos assim, se quiser convencer, temos alguma diretoria, tem né, muito subsídio para isso. E então, acho que é questão de se organizar e para implementar. Sim, obrigada. Leonardo, podia perguntar da onde a Sandra, da onde que ela é, que cidade é? Eu sou de São Paulo. São Paulo, tá. E Você faz contato, Sandra, que a gente te dá todo o apoio. Lá em São Paulo tem o Roldano que está assistindo e nós temos as coordenadoras, né, que podem dar um suporte para ti. Então, você entra em contato conosco pelo site, tá? Obrigado. Obrigada. Léo, nós temos uma pergunta, eu não vou citar o nome, né, mas quando a gente fala de meditação como prática de bem-estar, a usar assim palavras como mantras, e mais da linha religiosa, como é que isso é delicado, né, no ambiente, um exemplo no ambiente escolar, de uma escola pública, onde tem esses cuidados, a questão religiosa, como que indica, assim, usar outra palavra, porque a Maranata tem uma ligação, né, com o cristianismo? Olha, a experiência que eu tenho até de escutar palestras e de trabalhos que são implementados, digamos que na Inglaterra, por exemplo, eles têm trabalhos com escolas públicas e escolas também cristãs e anglicanas, católicas também. E como é muito diverso, né, como você falou, em termos de tem muçulmanos, tem todos os tipos de religiões, até pessoas não religiosas, se recomenda isso, que a meditação, se coloca a meditação como uma prática universal, faz parte, né, da sabedoria, então muitas vezes muito ligada a religiões, mas também hoje em dia, né, o mindfulness tem fora do contexto religioso, apesar de ter bebido, né, da fonte religiosa. Então, eu diria que a recomendação é que o aluno ou a pessoa sinta a liberdade de escolher uma palavra sagrada na sua própria tradição. E se não tiver nenhuma tradição religiosa, que escolha uma palavra que tenha algum sentido sagrado, né, para si. Então, dá um abraço para o pessoal do chat, o Antônio, a Ana Cristina. Antônio, depois eu posso mandar assim o slide. A gente vai se conduzindo então para o final. Então, Léo, eu te convido a última fala, teu último direcionamento, todo mundo que está conectado. Ainda recordo que essa palestra foi gravada, ela vai ser postada no YouTube. Ao final, então quem fez o check-in ali vai receber o seu certificado. Todos aqui que fizeram a inscrição vão receber um e-mail de avaliação dessa atividade. Eu queria, antes da fala do Léo, só convidá-los, deixar aqui o convite. Nós vamos ter no dia 2 uma palestra sobre Lexio Divina, que é a leitura, né, a meditação a partir da palavra divina, da Bíblia. É um método que vem também da tradição monástica, a Lexio Divina. Nós vamos ter o padre Gustavo, que é professor aqui da universidade, também capelão. Vamos ter a professora Rita, que é biblista da STEF, da Universidade Franciscana, e também a irmã Maria Aparecida, que é uma religiosa pesquisadora da prática da Lexio Divina. As inscrições para certificação já encerraram, mas nós vamos disponibilizar no nosso Instagram ou Facebook o link
para entrar diretamente pelo Zoom. Depois vocês podem mandar aqui pelo chat ou por e-mail que a gente compartilha com vocês se vocês tiverem o interesse de participar. Então eu convido, Léo. Eu acho que só agradecer, né, a oportunidade de partilhar algo que tem valor para mim, né, e para muitos aqui da comunidade. Eu acho que a gente precisa, né, ainda mais nos tempos de hoje, práticas que nos conectem, né, com a fonte da vida, com a fonte de amor e que nos proporcione, né, encorajamento para seguir na caminhada e para transformar o mundo. Eu acredito que o transformar, né, a gente meio clichê dizer transforme a si mesmo, mas é um trabalho interno e a meditação ajuda isso. E aos poucos a gente vai transformando, né, o microcosmo, nossa volta e acho que é assim que pode ser um caminho de esperança. Assim. E quem quiser nos contatar, que a gente está sempre aberto aí para ajudar e eu vejo a gente como, né, todos companheiros assim, de caminhada e nessa prática. Obrigado, Malone, obrigado a todo mundo. Nós agradecemos e para manter então o nosso combinado, pontualidade, vamos encerrar aqui às 18 horas. Se cuidem, se vocês puderem, fiquem em casa. Essa palestra não vai estar no YouTube. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco pelo e-mail que vocês receberam.